Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar conosco e nos ajudar diante de mais uma aula. Estamos aqui com os nossos estudos bíblicos, a aula de escola bíblica no Evangelho de João. Então vamos seguir. Semana passada falamos sobre o capítulo 9. Hoje vamos falar sobre o capítulo 10 e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Espero que você que está me ouvindo tenha um bom dia, em nome de Jesus, que seja um dia abençoado para você, para a sua família e que Deus nos dê a sua bênção e que nós possamos juntos nos alegrar no Senhor. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui pedindo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a fim de que o Senhor esteja conosco e cuide de cada um de nós. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, sobre as nossas famílias. Te agradecemos pela vida, pelo cuidado, pela proteção que o Senhor nos tem dado, que o Senhor continue conosco, nos ajudando e nos fortalecendo, porque sabemos e temos por certo que o Senhor está conosco e não nos tem desamparado. Que na aula de hoje o Senhor possa comunicar verdades do teu Evangelho aos nossos corações, que nós possamos nos aproximar de Ti, compreender de forma mais detida a Tua palavra e com mais profundidade e com mais prática, Senhor. No nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Então, hoje nós vamos falar o Salmo, não, desculpem, no livro do Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos tentar discorrer sobre o capítulo todo, né? Claro que talvez não vamos conseguir ler todos os versículos, mas vamos tentar discorrer sobre todo o capítulo. O nosso objetivo é aprendermos essa partícula, né, do texto bíblico de uma forma bem prática e extraindo lições específicas para a nossa vida, principalmente a partir dessa relação em que nós vamos perceber Jesus e entender Jesus inicialmente nesse texto como o bom pastor. O texto do Evangelho de João, no capítulo 10, diz o seguinte: o verso 1 diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes queria dizer. Na verdade, você pode analisar o texto bíblico e antes da gente analisar esse texto, você precisa perceber que o texto bíblico ele faz alusão àquilo que era costumeiro, que era eles verem pastores cuidando de ovelhas. É importante a gente entender que Jesus faz algumas análises que são, de certa forma, nessa parábola, contraditórias. Porque nós tínhamos também pessoas que eram donas de ovelhas, porém nós tínhamos pastores que eram pastores profissionais, que não eram eles os donos das ovelhas. Eles recebiam para que cuidassem das ovelhas que não eram deles. Então, mesmo nessa outra figura, Jesus faz uma figura aqui que pode ser que existia, mas não, nem todos, mas ele está dizendo que existia um aprisco, onde provavelmente tinha um porteiro, que quando via esse pastor de determinadas ovelhas, eles chamavam essa ovelha e essas ovelhas vinham reconhecer esse pastor que dava determinados cuidados. Que na questão, não do texto, mas na questão da época, não necessariamente era o pastor
que era o dono das ovelhas. Mas o texto já começa dizendo que esse que não entra pela porta, ele é um ladrão, ele é um salteador. Então, essa ideia já se começa pensando o cuidado que se tem com as ovelhas e uma forma específica de se identificar o pastor que se aproxima das ovelhas. Então, se olharmos essa lógica, nós vamos entender que aquele que entra de forma não comum, que é totalmente diferente daquele que é conhecido das ovelhas e que cuida das ovelhas, ele tem um caminho que deveria se passar. Então, ele diz, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí ele está dizendo, este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome. Então, veja uma relação que se tem hoje muito próxima de animais, é que se dê nome a elas, né? E aí, é claro que se a gente está fazendo uma alusão à ovelha, nessa forma de parábola, nós precisamos entender que não se compreende como a figura da igreja, como as ovelhas e do pastor como sendo Cristo, mas aqui ele está dizendo, olha, ele tem tanta proximidade que ele dá nome a elas, né? O cuidado. E a outra relação é tão interessante que ele é conhecido das suas ovelhas, porque as ovelhas conhecem a sua voz. Isso é algo que a gente precisa sempre parar e refletir. Por quê? Porque é algo muito relacional, né? A figura do pastor é essa figura que conduz as ovelhas ao alimento, à proteção, a águas tranquilas, porque a ovelha ela é um animal muito dócil, ela é um animal uma presa muito fácil. E Jesus está dizendo que, olha, pode ser que tenha alguns que venham e as pessoas se enganem com eles, mas ele não entra pela porta como o pastor. Ele vem com características que podem ser de um pastor, mas que se a gente olhar de forma detida, a gente consegue perceber que ele não é o pastor. Então, na sequência do texto, você vai perceber que ele dá essa característica relacional com as suas ovelhas. Ele está dizendo que quando ele ouve a sua voz, elas a conhecem, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, essa é uma percepção de que nós podemos entender e compreender que nós somos capazes, já fazendo esse ponto de contato entre a igreja e a figura da ovelha, somos capazes de perceber quem é este pastor que nos chama pelo nome. É sempre importante nós olharmos e percebermos que este momento entre pastor e ovelha pode ser visto no pastor que era Davi. Davi era este que cuidava das ovelhas. Só que a relação em Davi, ela não é uma relação de pastor, um pastor profissional. Ele cuida das ovelhas do seu pai. Ele as protege de lobo, de leão, e ele cuida de cada uma delas porque ele está sempre em volta dessas ovelhas. Provavelmente, as ovelhas conheciam muito bem as músicas que Davi tocava quando estava cuidando delas, ou observando elas. E claro que ele tinha essa relação afetiva de se conhecer a voz, como hoje nós que temos animais, gato, cachorro, entre outros animais que reconhecem a gente, quando você chega, fala, quando você chama pelo nome, ele já sabe quem está chamando, ele já se alegra, ele já faz festa, ele já... Então, essa é a mesma questão, é a mesma relação. Só que o que ele está dizendo é que ele não conhece a voz do estranho. Como ela não é como um animal que se defende, ela tende a fugir simplesmente. E essa relação ela precisa ser vista sobre a relação de perigo, porque pode ser que a ovelha tenha sido enganada. Vamos retomar essa parte de ser enganada quando a gente falar do ladrão nos próximos versículos. Mas seguindo o texto, ele está dizendo, olha, mas eles não entendem o que é que Jesus lhe dizia. O que é que Jesus lhe dizia que parece ser estranho? Para nós,
o texto é comum para nós que somos cristãos, para nós que já ouvimos falar de Jesus, para nós que fazemos a relação de Jesus como pastor em outra perspectiva que não é a perspectiva deles. Mas é possível que Jesus tenha colocado dentro dessa pequena parábola situações que nós acabamos de falar que eles não estavam acostumados. Então, o dono da ovelha, propriamente dito, possivelmente não era o pastor. Talvez ele não conversava dessa forma, mas é de fato a referência em que o pastor, ou esse sumo pastor, que está relatado no Salmo 23, tem a ressonância aqui no capítulo 10 de João, e eles não estão se apercebendo, porque eles têm essa figura totalmente distorcida de um pastor que é próximo, e não de um pastor que é simplesmente um soberano, né? De um dono de ovelhas, mas daquele que é dono, mas que se aproxima delas e que conhece elas, que se permite conhecer. Nessa sequência do texto, você vai dizer, então Jesus parece que diz assim, não, tá bom, eu vou mudar a estratégia, né? Vamos pensar de outra forma. Ele diz assim, então, o 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta da ovelha. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então Jesus muda a lógica e Jesus está dizendo, não, peraí, vamos pensar de outra perspectiva. Então eu sou a porta. Então, essa ovelha que se aproxima e entra, ela consegue achar pastagem, ela consegue achar abrigo e ela consegue compreender essa relação em que Jesus está se direcionando a eles. Peraí, mas se vocês não entenderam a figura do pastor, então eu vou retomar e vou começar pela porta. A gente não tem acesso a presença de Deus, vamos dizer assim, ao dono das ovelhas, esse que vem cuidar de nós, se a gente não entrar pela porta. Então Jesus faz inicialmente duas figuras, a figura do pastor e a figura da porta das ovelhas. Então eu preciso entender que ele está contrapondo essa mesma figura do ladrão, porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, na figura de um pastor, ele também pode ser um ladrão. Então, por quê? E como é que a gente consegue diferenciar o pastor que é um ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, e o pastor que é o bom pastor? Se distingue e se diferencia diante desse momento relacional, em que ele vem para tirar e não para dar. É totalmente diferente, a lógica é distinta, porque o pastor que vem como esse bom pastor, ele já é uma doação de alguém que oferta a ele e ele se auto-oferta pelas suas ovelhas. Ele não é aquele que tem uma lógica de mercado, uma perspectiva de receber, como o texto diz, ele não vem senão para quê? Para roubar, para matar, para adquirir do outro aquilo que não lhe pertence, para destruir. Então, o bom pastor, ele não vem para outra coisa, a não ser para dar a sua vida pelas ovelhas, ou seja, para se gastar cuidando dela, para ter tempo em ser conhecido e conhecer as suas ovelhas. Mas já o ladrão, que é esse que não entra pela porta, que é esse que o porteiro não reconhece, que é aquele que pula a cerca do aprisco, ele é aquele que arrebata a ovelha. Ele é aquele que não supre a ovelha como este que é a porta, que diz assim, aquele que entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então é um entendimento que não está propriamente voltado à pessoa do pastor. A lógica do texto está dizendo que o pastor está dando-se pelas ovelhas.
e não as ovelhas sendo roubadas ou tendo a sua vida roubada para benefício daquele que é o pastor, entre aspas aqui, o ladrão, ou o mau pastor, vamos assim dizer, ou aquele que se passa por pastor quando na verdade não é. Então, essa relação é importantíssima, porque você vai ver no texto que ele segue no 12, ele vai dizer assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, ele logo faz essa conexão entre aquele que não se preocupa com as ovelhas, que se ver vir o perigo, ele abre mão e foge para tentar se salvar, mas também não se preocupa com as ovelhas em que ele está cuidando. Então, eu preciso olhar para isso e perceber se a relação ovelha e pastor pode ser percebida nessa lógica. E claro que aqui nós não estamos tendo um objetivo de falar de pastor como ministério ou ministerial, porque o texto não está abordando isso. O texto está abordando a figura de Jesus como o bom pastor. É claro que a gente consegue encontrar pontos de contato ou atributos desse bom pastor com os pastores que nós temos e com os pastores que nós enxergamos ser pessoas que exercem de forma cuidadosa o ofício pastoral. Porém, o texto está fazendo a ligação, que o próprio Jesus está fazendo a ligação com ele e com aqueles que se passam por falsos messias e por falsos pastores. Ele está dizendo, olha, o missionário, ele logo dispersa, ele logo foge quando vê vir o lobo. Só que o bom pastor, ele está dizendo, não, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como meu pai que me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. O primeiro, que é o 15 que nós estamos falando, ele dá essa relação em que Jesus dá a vida pelas ovelhas. É muito interessante você perceber que, de forma alguma, a figura desse pastor é a figura de um pastor que está dizendo assim, ninguém nunca vai tocar nas minhas ovelhas. Ninguém nunca fará mal às minhas ovelhas. O que ele está dizendo é que ele dá a vida pelas ovelhas. Pode ser que o lobo venha devorar as ovelhas, mas Jesus não mata o lobo. Jesus dá a vida dele para o lobo. Como que se a lógica fosse dizer assim, não, eu estou doando eu. Em vez de você fazer mal para as ovelhas, você faça mal para mim. A fim de que de que Jesus dê essa questão substitutiva, né? Eu não vou permitir que você mate as minhas ovelhas. Só permito que você me mate. As minhas ovelhas você não vai matar. Ele faz toda essa relação. E aqui ele dá uma questão mais universal à perspectiva de rebanho. Porque nós já sabemos, e provavelmente nós já temos falado, que os judeus eles tinham essa perspectiva exclusivista, em que acreditavam que Jesus ou o Messias viria só para ele, não viria para toda a humanidade. Que mesmo que a promessa de Abraão já estava lá há muitos anos, que benditas se farão todas as nações da terra, eles nunca olhavam com essa perspectiva universal de que viria o Messias e que agregaria esse aprisco pessoas que eles não acreditavam que fariam parte e teriam um mesmo rebanho e um só pastor. Provavelmente eles agregariam tais pessoas numa questão ou numa lógica em que a gente pudesse colocar como prosélito, mas nunca um judeu de nascença. Então eles iam ter sempre essa questão que se estende por quase todo o Novo Testamento, essa questão de superioridade acima dos gentios, por serem um povo judeu.
E essa, em grande modo, é a tentativa judaizante deles de fazer com que o cristianismo fosse um cristianismo judaizante. Mas voltando, o 17, Jesus vai dizer assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou de mim mesmo a dou. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Veja que coisa mais interessante, é que Jesus está aqui enfatizando o fato de que ele, como pastor, ele vem não para usar essa ovelha ou uma ovelha para sacrificar a Deus. Ele vem como pastor que é aquilo que vai ser ofertado. Por isso que em algum momento do texto bíblico nós vamos ver a relação que é feita como que se Jesus fosse entregue como uma ovelha muda ao matador. Ele está dizendo que ele se coloca na posição da ovelha, mas ele está dizendo, olha, eu estou vindo e estou me dando voluntariamente. Não há nenhuma relação aqui em que Jesus está sendo obrigado, em que Jesus está sendo aquele que vai ser de forma forçada a dar a sua vida. Como se a gente imaginar um rebanho sendo atacado por um lobo, de repente o lobo chega, o pastor não percebeu e ele devora o pastor ou ele mata o pastor. Não é isso, ele está dizendo assim, é como se fosse uma relação premeditada. Ele está dizendo, estou atento às minhas ovelhas porque eu vim para dar a vida para elas. E não para ser esse pastor que vence a guerra na luta e voltando, como uma alusão que o próprio Ed René faz em uma das suas mensagens, ele está dizendo exatamente essa, que a figura judaica do pastor é essa figura do guerreiro, que mata, né? que vence. E era esse pastor que o povo judeu estava esperando. Esse que não era aquele relacional, né? Não era esse que era conhecido das suas ovelhas e que delas era conhecido. E essa prática relacional. E não era aquele que vinha para ofertar a vida, era para aquele que vinha para tirar a vida daqueles que oprimiam Israel. E Jesus não vem para dizer nada disso, pelo contrário, ele está dizendo, olha, eu vou dar a minha vida, porque eu tenho poder para tornar a tomá-la. A capacidade de autodoação descrita na pessoa de Jesus, ela é extraordinária, porque você consegue perceber a doação de alguém que se oferta no lugar do outro. E se oferta para o outro, para que o outro tenha aquilo que ele está abrindo mão. Então eu estou abrindo a mão da minha vida para que você tenha vida. Ou seja, já que a minha morte ela existe, ou a partir da minha morte você vai ganhar a minha vida. É o que Jesus faz. Mas dentro desse discurso e dentro daquilo que eles estão ouvindo Jesus falar, eles estão olhando para Jesus dizendo essas palavras, e lá no começo, no versículo 7, no versículo 6, a gente já disse que eles não estavam entendendo muita coisa. Aí Jesus começa a dizer que tem um mercenário, tem um bom pastor, e que ele vai agregar a esse aprisco, vai ter um só pastor, e estou dando a vida, e tem o poder para tornar a tomá-la. Então, tomou, pois, a haver divisão entre os judeus. Aí, o versículo 19, por causa dessas palavras, aqui a gente começa mais uma vez com Jesus fazendo com que eles reflitam e fazendo com que as ideias sejam divergentes. E ele vai dizer assim, em muitos deles diziam, tem demônios, e está fora de si. Porque o ouvis? Sempre em algumas outras passagens que nós já lemos anteriormente, toda vez que Jesus fala alguma coisa que eles não entendem, ou que eles abominam, ou que para eles está fora da lei, eles vão dizer, esse rapaz tem demônio, esse cara está endemoniado. Mas aí os de baixo estão dizendo, e na contrapartida diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos do cego? Aí eles estão fazendo referência ao capítulo 9 que nós lemos semana passada.
Se porventura ele tem poder para curar um cego de nascença, que era aquele sinal messiânico que nós fizemos, que faz referência ao capítulo 9, como é que ele está endemoniado? Então há aquilo que sempre existe, né, nesse público que está ouvindo Jesus, há aqueles que vão criticá-lo, mas é aquele que... Mas espera aí, se ele expulsa demônios, se ele cura, se ele faz os olhos do cego abrir, como é que ele tem demônio e como é que ele está fora de si? É uma relação interessante. Espera aí, então a gente tem um pessoal que está analisando de forma mais séria, e nós temos um pessoal que está com o intuito de simplesmente atacar Jesus. Mas o texto no 22 vai dar sequência, ele vai dizer, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era o inverno. Mais uma vez Jesus está na festa. Essa festa da dedicação, ela precisa ser, de certa forma, explicada, porque nós sempre temos conhecimento da festa da Páscoa, da festa dos pães asmos, da festa do tabernáculo, que foi a festa que nós falamos semana passada, ou retrasada. Nós temos a referência a estas festas, que são as 3 principais festas, que todos se reuniam. Mas existe essa festa da dedicação. Esta festa da dedicação, ela não tem esse embasamento bíblico. A revista e outros estudiosos vão dar a entender uma relação em que essa festa foi necessária, a festa da dedicação, porque o Antíoco Epifânio, provavelmente nesse período intertestamentário, o ano ao certo eu preciso dar uma olhadinha aqui, entre 67 e 64, ele entrou na guerra entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Eles venceram e dominaram aquela região da Palestina. E aí os judeus sempre tiveram esses problemas em se curvar diante de homens. E aí Antíoco Epifânio já tem essa pretensão em ser alguém que é o Deus encarnado, né? Epifânios, ou Epífanes, que é epifania, que é a manifestação de um Deus, ele já queria que eles se sujeitassem à vontade dele. Junto com toda aquela questão da helenização, os judeus se revoltaram. Na revolta dos judeus, o Antíoco entrou na Palestina e profanou o templo de Israel. Eles sabiam que para os judeus o porco era um animal imundo, então ele cortou diversos porcos. Ele espalhou o sangue do porco no templo, nas paredes do templo, por dentro do templo. Ele fez uma atrocidade. Ele fez um templo a um determinado Deus, que eu também preciso olhar aqui, ao Senhor do céu, e aí a gente começa a perceber que ele profanou o templo. Então, por causa dessa profanação, houve a necessidade, depois que eles retomaram o controle do templo e da Palestina, os judeus, a partir de Judas Macabeus, se você quiser depois na sua casa ler o livro de Macabeus, que está nas Bíblias católicas, você pode ler, é muito interessante, para você ter um conhecimento daquela época do período intertestamentário. Você consegue perceber que houve a necessidade de ter uma festa da dedicação, ou uma festa da purificação. Então era uma festa em que eles foram, vamos dizer assim, purificar o templo, para que o templo pudesse novamente voltar a ter os seus sacrifícios, os seus cultos, as suas liturgias, como era antes. Uma vez que o templo foi profanado, havia uma necessidade de que ele voltasse ou se tornasse puro novamente. Então, quando você lê nos evangelhos ou em qualquer outra parte da Bíblia, festa da dedicação, é porque faz essa referência a essa festa em que o templo estava sendo purificado. E provavelmente ela foi mantida até os tempos de Jesus. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou seja, Senhor, o Senhor vai deixar a gente em dúvida até quando? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes?
porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aí você começa a entender o diálogo de Jesus, é que Jesus está dentro de uma relação com o povo judeu que está esperando o Messias. Jesus vem para eles e está dizendo para esses camaradas, mas vocês não são minhas ovelhas. Provavelmente esses judeus que estavam cercando Jesus, eles são os fariseus ou são pessoas que não têm o interesse de fazer essas perguntas como alguém que pretende seguir a Jesus. Estes são aqueles que fazem as perguntas a fim de apanhar Jesus no erro, tentar fazer com que Jesus erre para que de alguma forma acusem a Jesus, porque já em alguns 2 ou 3 textos que nós estamos lendo, eles já pegaram em pedra e já disseram ou tentaram prender e matar Jesus. Então aqui é mais uma dessas tentativas de fazer com que Jesus caia na armadilha. Então Jesus está dizendo assim, na verdade vocês não são minhas ovelhas. Se vocês não estão entendendo que eu sou o Cristo e que eu sou o pastor de vocês, na verdade, então vocês precisam saber que vocês não são as minhas ovelhas, porque vocês não estão reconhecendo a minha voz. Então, vocês não têm a vida eterna, porque eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e ninguém tira elas das minhas mãos. Aí ele está dizendo no 30, eu e o Pai somos um. No 31, os judeus pegaram em pedras outra vez para apedrejar. Então veja que eles estavam numa ocasião em que o momento era propício para apedrejar Jesus. Então eles estavam sempre tentando criar um meio de achar argumentos para poder matar Jesus, apedrejar ou qualquer coisa. Então Jesus respondeu e disse-lhe, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras vocês vão me apedrejar? Ou seja, que mal eu tenho feito a vocês, a não ser coisas boas, e vocês me querem apedrejar? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço a obra de meu Pai, não me acreditais. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Então perceba que toda essa argumentação que Jesus está dando para eles, está dizendo assim, eu já fiz tudo para demonstrar para vocês que eu sou Cristo. Portanto, não tem o que fazer, porque já que vocês não acreditam em mim, acreditam nas obras que eu faço. Já que vocês estão fazendo dessa forma, então vocês precisam olhar para o que eu tenho feito. E aí, eles ficam fora de uma perspectiva de argumentar para que pegue Jesus no seu erro. Mesmo assim, eles estão ali tentando matar Jesus de todo jeito, mas de alguma forma Jesus escapa. O texto não deixa claro. Provavelmente alguém protegeu Jesus, tirou eles de perto, empurra e sai daqui, vai para lá, e Jesus escapou. Claro que nos outros textos ele vai dizer, porque ainda não era chegada a hora, né? Porque o Evangelho de João usa essa expressão, que não tinha chegado a hora. Então, o 40 diz assim, retirou-se Jesus outra vez para além do Jordão, onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse, deste era a verdade, e muitos criam nele. Então Jesus passa por um momento difícil, mas nem por isso Jesus deixa de ser este bom pastor e que cuida das ovelhas.
O João Batista é aquele que dá testemunho, que ele vai dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles estão dizendo, João Batista não fez sinais, mas João Batista disse a respeito de Jesus e disse o que ele disse de Jesus era verdade. Jesus não pretende ter a base das palavras de João para se tornar o Messias, mas os seguidores de João começam a fazer esse tipo de comparação. Na verdade, parece que parte do Evangelho de João é citado em algum momento essa questão de que João e Jesus estão trabalhando em paralelo, ou que os seguidores de João estão comparando Jesus e João, o João Batista. Então eles estão dizendo, olha, na verdade João não fez nenhum sinal. Ou seja, João não era o Messias. Quem é Messias é o Cristo, é o Jesus Cristo. Então, para que se entenda que João João é aquele que prepara o caminho para o Messias, não diminuindo João, mas colocando João no lugar dele, nós precisamos entender essas falas do Evangelho para que a gente saiba que ele está dizendo assim, olha, na verdade ele é o Messias e João não era o Messias. Ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E aí a gente olha de forma interessantíssima toda essa narrativa do texto, em que do começo até quase o final do texto Jesus está falando da relação que ele tem com as suas ovelhas. Eu acredito que se há um cuidado e se há uma fala que para mim ressalta desse texto, é essa relação entre o pastor e a ovelha. Eles ouvem a minha voz e conhecem a minha voz e delas eu sou conhecido. E aqui depois ele vai dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É interessantíssimo e é lindo a gente ver essa relação. Então eu diria, se há algo a se refletir, é como é que anda a relação nossa com o pastor. Como é que anda a nossa relação com Cristo? Se nós já o identificamos e se nós já ouvimos a sua voz e o seguimos, é a capacidade que nós podemos ter a partir da nossa relação de Deus nos conduzir à sua vontade, de Deus nos conduzir a sermos ovelhas como Jesus, não aquele que luta para tirar a vida de alguém, não aquele que luta para ter aquilo que os outros não têm, não aquele que luta para ter uma vida em que seja essa vida melhor do que a de todos, mas aquele que é capaz de dar a vida para os outros. Talvez não seja literalmente como nós vemos Jesus dando a vida e morrendo por outro, mas dando aquilo que nós temos de mais precioso, que é o tempo, que é o desgaste da vida por outras pessoas, para demonstrar o amor de Cristo, para demonstrar o cuidado de Cristo. Como é que está a nossa relação com o Cristo? Como é que está a nossa relação com os outros, se nós somos discípulos de Cristo e pretendemos ser como Cristo? Como é que está esse movimento que nós fazemos entre ouvir a voz de Cristo e passar a praticar aquilo que o Senhor Jesus falou e segui-lo? É importante a gente fazer essa reflexão. Eu espero que nós estejamos cada vez mais próximos de agradar o nosso pastor que tem cuidado de nós e tem nos dado essa vida eterna, porque ele diz assim no 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. É maravilhoso a gente perceber que essa questão relacional que temos com Jesus, nessa questão nós recebemos a vida eterna. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar a partir da relação que temos com Ele. E que todos nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e capazes de seguir a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, no nome de Jesus, estamos aqui e pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós por meio dessa palavra tão prática e tão objetiva. Que o Senhor nos dê a Tua presença, que o Senhor nos dê a Tua bênção, que o Senhor, como bom pastor, não permita que nenhum de nós venhamos ser enganados pelos mercenários, mas que nós não venhamos de forma alguma deixar de ouvir a Tua voz, deixar de Te seguir e, acima de todas essas coisas, deixar de nos relacionarmos contigo. Que nós venhamos Te conhecer,
Que o Senhor permita ser conhecido por cada um de nós. E que a tua palavra seja o meio pelo qual nós venhamos adquirir conhecimento, mas que não venha nos faltar experiências contigo, experiências reais, experiências diante de problemas reais e de adversidades que nós podemos estar passando, mas a certeza é que o Senhor está conosco e ninguém nos arrebata das tuas mãos. Deus, eu quero te agradecer por isso. Eu lhe peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que possa estar me assistindo ou me ouvindo neste momento. Encha o meu irmão com graça. Cuide da alma do meu irmão. Refrigere a alma do meu irmão, como diz o Salmo 23. Porque, por certo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. No nome de Jesus, eu quero te agradecer. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje, meus irmãos. Já estamos na aula de número 10. Eu peço que você releia o texto na sua casa, que você faça os seus próprios apontamentos, que você tire as suas próprias conclusões. Aqui nós estamos simplesmente fazendo algo introdutório aos capítulos, né? Não é nada profundo, nada detido, nada muito longo. Aqui nós poderíamos fazer diversos apontamentos, mas o nosso tempo é curto e nós não pretendemos ser enfadonhos, mas sim termos momentos agradáveis e de uma teologia prática. Então eu espero que Deus abençoe você, a sua família e até logo. Deus abençoe.